Depois do vazamento de um registro audiovisual, posteriormente convertido em ata notarial, mostrando que o presidente do Senado Federal, não vou fazer essa rima não, Davi Alcolumbre, antecipou o placar da derrota com exatidão. Eu nunca ouvi... Depois do vazamento de um registro audiovisual, posteriormente convertido em ata notarial, mostrando que o presidente do Senado Federal, não vou fazer essa rima não, Davi Alcolumbre, antecipou o placar da derrota com exatidão. Eu nunca ouvi falar dessa associação. Também não. Tem umas coisas que surgem na vida que eu não sei, eu não faço ideia de onde vem. Não faço ideia de onde vem. É igual novela mexicana, quando morre um ator, eles põem um outro ator para fazer o mesmo papel e acha que o público vai achar que é normal. Lembra no Carrossel? Tinha o Firmino, que era o porteiro da escola. Tô falando da versão antiga. Aí morreu o ator velho que fazia o Firmino do Carrossel, aí meteram outro ator. Nada a ver. Continuando a novela, assim. Porque teve uma novela da Globo, que chamava Império. Império. Tinha um papel que na primeira fase era a Marjorie este ano. Aí na segunda fase, qual que era? Uma outra atriz que fazia. Não, a Lília Cabral era da novela também, mas não era a Lília Cabral que fazia. A Marjorie este ano era na primeira fase, e aí, que era a vilã. Aí na segunda fase, que ela já estava mais veaca, era uma outra atriz. É uma atriz, Drica Moraes. Drica Moraes. Essa petistada toda, eu esqueço o nome. A Drica Moraes esses dias apareceu no Instagram, vocês viram? Fala assim: a minha tia pagou o plano de saúde por 40 anos e agora ela precisa de uma prótese para poder andar e o plano se nega a pagar. Que país é esse? E eu lá, faz o L, mulher. Faz o L, porque quem sucateou a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi o Lula. Então faz o L com a sua tia, ou faz o L para sua... Olha, Deus me perdoe falar um negócio desse, mas é irresistível falar faz o L. É irresistível. É irresistível. Mas então era a Drica Moraes. Aí a Drica Moraes, na novela, da segunda fase, teve um problema, precisou sair. Qual foi a solução do autor? Volta a Marjorie este ano, que era a Drica Moraes nova, com o seguinte argumento: eu fui fazer uma plástica e voltei. Eu juro, então aí surge na política brasileira umas coisas igual essa associação Civitas para Cidadania e Cultura. Tá? A Associação Civitas para Cidadania e Cultura acionou o Supremo Tribunal Federal com o pedido liminar para suspender os efeitos da votação do Senado Federal, que ele rejeitou por 42 votos a 34, pela primeira vez em 132 anos, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga na Corte. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, que eu chamo carinhosamente de ADPF-DP, que foi protocolada ontem, terça-feira, 5 de maio, a Associação Civitas, autora, requer a invalidação da sessão e, para tanto, sustenta que a integridade do processo decisório é requisito para a validade de atos institucionais e, assim, caso se comprove que o resultado de uma votação foi antecipado pela cúpula legislativa, haverá nulidade por vício de vontade e simulação, ofendendo a moralidade e o devido processo legal. Você veja que não tem uma palavra aí falando que ofende a legalidade não indicar alguém sem notável saber jurídico. Não indicar alguém sem notável saber jurídico.
Não indicar alguém com notável saber jurídico. É essa a frase correta, é essa. Porque ele indicou alguém sem notável saber jurídico. Agora, nenhuma palavra sobre a ilegalidade, a imoralidade, a pornografia, a indecência de indicar alguém sem notável saber jurídico. Porque tem que indicar com notável saber jurídico. E ele não tem nada disso. O ministro Fux foi sorteado como relator dos autos. Segundo a petição, Caivani Eduardo e meus queridos amígdalos e amígdalas, o processo da votação do Senado acabou instrumentalizado para fins políticos, ora, retirando a legitimidade democrática do ato. A entidade pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da rejeição e, no mérito, a determinação para que o órgão promova uma nova deliberação de forma ostensiva e nominal, quer dizer, por voto aberto. Nas palavras da Associação Civitas, aspas, quando a cúpula de um poder antecipa um veredito que deveria ser fruto da vontade livre e sigilosa do plenário, ocorre uma quebra de moralidade administrativa e uma manipulação que retira toda a legitimidade democrática do processo. Se é assim, Caivano, a gente tem que rever as nomeações do Flávio Dino e do Cristiano Zanin também, não temos? Ponto pra ti. Ponto pro Pavinato. Perfeito. A alusão é essa mesma. Agora, a Lei 9882 de 1999, a Lei das ADPFs. Ela diz no artigo 3º, de forma muito clara, a petição inicial deverá conter, inciso 1º, a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Cadê a indicação? Qual é o preceito fundamental que foi violado aí? Vocês têm que apresentar. O segundo, tudo bem, né? A indicação do ato questionado. Aí você constrói qualquer narrativa que serve. A mesma que vocês construíram aí. Ah, não, o ato já era sabido. Bom, mas o terceiro está aqui. A prova da violação. Inciso 3º. Ó, sem esses requisitos, o Fux tem que rejeitar de plano, né? Tem que dizer, inepta, não tenho nem que discutir isso aqui. E de acordo com a jurisprudência recente do TSE, ainda aplicar uma litigância de má-fé de 27 milhas. 22,9. milhões. 22,9 para dar 13. Exato. É isso aí, tem que fazer isso. Tá certo. Agora, vamos esperar. Eu acho que, imagino eu que o Fux não vai se prestar a esse papel de criar aí alguma coisinha para deixar passar essa ação e ela ser discutida, porque não tem a menor fundamentação. E, inclusive, se eles cortarem aquele vídeo e apresentarem como prova, é prova contra eles. Porque é nítido que o Alcolumbre diz a palavra achou. Achismo puro, aposta. Estava imaginando, portanto não tem. Pavinato, é uma prerrogativa do presidente do Congresso, né? No caso ali, presidente do Senado fazer a votação. Não tem nada proibido no boca de urna. Ele foi lá, fez uma boca de urna lá e descobriu. É isso. Então não há que discutir, isso daí tem que ser rejeitado de plano e parar com isso. O ativismo judicial, esse é um caso evidente, patente, é que deve ser evitado no Brasil. Mas eu acho que o Fux vai... Até porque o Gilmar Mendes, ele já falou que não tem nada a ver isso aí. Mas mesmo que o Alcolumbre soubesse, boca de urna não é proibido. Ele caiu de boca lá e só sabia o resultado. Agora... De onde vem essa associação Civitas? Era só o que me faltava. Agora, mas uma coisa, Eduardo, me deixa assim, realmente arisco. Porque as pessoas da direita, elas são muito reclamonas. É um bando de criança reclamona e vagabunda. Porque não faz nada. Que pelo menos a gente está vendo, a esquerda faz coisa. A esquerda vai lá e faz. Você pega uma ação dessa, uma putação, desculpa a palavra, uma putação absurda, sem pé nem cabeça, uma excrescência, uma teratologia, uma pornografia, eles vão lá e mandam ver. Agora, quando a direita está em maus lençóis, tem um monte de instrumento jurídico disponível, as pessoas falam, não vai dar certo mesmo. Pavinato, tem esse ponto, né? Infelizmente, mas eu também